Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Rosa e Augustinho foram ao escritório de Nelson para mostrar o calendário de prazos. Ela voltou para sua mesa e Nelson fez Augustinho fechar a porta. Ele disse a Augustinho que estava grato por ter ficado na garagem e pediu também desculpas por não ter contado a ele que o bebê era dele. Ele também estava profundamente envergonhado de como Gina havia se revelado como uma pessoa má. Augustinho foi muito compreensivo, dizendo: "Você estava apenas protegendo sua filha." Nelson disse-lhe que seria um excelente pai. "Sim, se Gina permitir", disse ele. Nelson então disse: ela vai, se vai, eu vou cuidar disso por você." Assim que Augustinho saiu do escritório de Nelson, Andréa ligou para ele para combinar um encontro com ele naquela mesma noite. Inês foi ao escritório de Eduardo para lhe dizer que a irmã Bernardina estava preocupada porque, como Dona Isabel estava ficando mais lúcida, Madre Refúgio ligasse para Ernesto e seria explodir sua investigação se isso acontecesse. Ela tentou ir embora, mas Eduardo a deteve por tempo suficiente para lhe dizer que, se tratasse de uma preocupação, ele então traria Madre Refúgio para o lado deles. Ela saiu rapidamente, deixando frustrado por perder a chance de falar com ela sobre os dois. Eduardo foi ver Madre Refúgio. Ele contou tudo a ela, inclusive que estavam aguardando os resultados de um teste de DNA que teriam que fazer pelas costas, porque ela não teria permitido. Ele se desculpou por ter feito isso, mas eles não tiveram escolha. Madre Refúgio então pediu desculpas a ele por sua intransigência. Ela disse que cooperaria, expressando então preocupação de que o falso Ernesto pudesse então descobrir. Eduardo garantiu que todos os cuidados foram tomados. Ele explicou ainda que o objetivo era fazer com que Dona Isabel recuperasse suas faculdades mentais e também sua fortuna. Madre Superiora parecia bem satisfeita. "Não podemos continuar nos encontrando assim." "Não exatamente." Ernesto disse a Irene que ela não deveria contatá-lo quando ele estivesse em casa com Helena e Nicolas. Ela perguntou sarcasticamente se ele tinha medo de um escândalo. Ela então lembrou de que tinha algumas evidências contundentes de que poderia usar contra ele. Ele perguntou se eles poderiam parar de discutir. Ela começou a sorrir até que ele disse que tiraria férias com a família. Ela ficou incrédula e disse que era uma boa ideia porque queria recuperar a família que amava. Ela o empurrou de volta, chamando-o de desgraçado e acusando de usá-la. Ele disse que ela tinha um lugar que ninguém poderia tirar dela, de sua amante e cúmplice. Ela perguntou por que ele precisava de Helena em sua vida e ele evitou a pergunta com um olhar sedutor e um convite atraente. A idiota então caiu nessa mais uma vez. Eduardo ligou para Helena para avisar que havia conversado com a Madre Refúgio e o resultado daquele encontro foi, graças a eles, então gracioso. Ela agora era mais uma força cooperativa de que um obstáculo estava fora do caminho. Ela pensou por um momento depois e depois ligou para Trindade, que lhe contou toda a verdade sobre sua partida, se referindo a flagrar então Irene com Ernesto. Trindade pediu desculpas por não ter lhe contado a verdade, mas foi porque Ernesto a ameaçou de prisão se ela o tivesse feito. Helena ficou alarmada com tudo isso. Nelson encontrou-se com Andréa em um restaurante. Eles falavam sobre Gina. Ela explicou que quando soube que Gina era esposa de Pedro, contou a Helena. Nelson explicou que Gina perdeu o controle porque pensou que o ataque cardíaco de Domingos foi resultado de uma discussão sobre a paternidade do bebê. O pior de tudo era que, embora estivesse pagando as consequências de suas ações, ainda era a mesma pirralha caprichosa e egoísta de sempre. Ele também estava pagando caro por isso, pois havia perdido seus amigos lá na garagem também. Ele se sentia mais sozinho do que nunca. Ela disse que eles poderiam continuar se vendo sim. Ele disse que não seria uma boa companhia no momento, mas ela disse que ele poderia fazer uma pausa e ligar para ela quando se sentisse melhor.
Benito, Luciano e Pedro foram até as propriedades de Benito para encontrar invasores morando lá. O homem era um bruto particularmente desagradável com um taco de beisebol. Eles alegaram que moravam lá há mais de 5 anos. Ele parecia ansioso para usar aqueles bastão, então Pedro guiou Benito para fora do caminho do perigo. Ele perguntou quando esteve lá pela última vez, e eu acho que Benito disse que não sabia. Ele, então, era um problema legal. Nelson conversou sobre seu trabalho e clientes com Rosa. Então, quando Augustinho entrou, disse a ele que Gina tinha ido trabalhar. Ambos estavam preocupados que ela tivesse colocado o bebê em risco. Eduardo perguntou ao parceiro como ele fez a esposa aceitar a sua proposta. Ele disse que acabou de perguntar e ela disse que sim. O telefone de Eduardo tocou. Foi a irmã Bernardina que lhe disse que Inês tinha estado lá e que estava muito confusa. Talvez você possa ajudá-la. Não quero que ela cometa o erro de voltar para o convento. Quando ele encerrou a ligação, disse que ela era uma ajuda divina. O comandante Eduardo, que sempre me parece um sujeito sensato e sério, sofreu de idiotice da telenovela, pois ele pede a seu parceiro Chaves, a quem aprendi a amar agora, para ajudá-lo com Inês, a ex-detetiva Nu, como sempre chamamos aqui. Chaves primeiro brinca sobre sua pequena freira e os protestos do comandante Eduardo. Ela não é freira. Então Chaves presume que ele deve falar sobre os pontos fortes do comandante Eduardo. Ele é um homem bom, trabalhador e etc. Enquanto isso, o comandante quer deixar então Inês com ciúmes. Ele quer que Chaves ligue para seu número mais tarde naquela noite e finja ser uma tal de Cláudia. Chaves o fará, mas diz que nada no mundo o convencerá a se vestir de mulher. O comandante então Eduardo garante que não será assim. Então, agora o que nós vemos, o comandante Eduardo e o avô e Inês estão todos juntos jantando. Então, na hora certa, Chaves faz a ligação pré-combinada para o comandante. Então, acontece que ele atende e finge então ser Cláudia. Ele então exclama calorosamente: "Eu não tenho notícias suas há muito tempo." Chaves responde jogosamente: "Como vai, lindo?" Apenas vemos então o Eduardo ouvindo tudo isso. Então o comandante Eduardo divaga sobre isso, como se fosse uma velha paixão, e ele mal pode esperar para vê-la. Inês parece preocupada. O avô apenas fica sentado lá com a boca aberta. Assim que desliga, o comandante Eduardo encurta o jantar, agradece a Inês por isso e diz que não pode esperar mais, tem que ir embora para ver uma amiga. Inês então franze a testa e parece confusa. Enquanto isso, o comandante Eduardo está ouvindo do médico de polícia que Isabel não está lá. E se eles a fizeram testemunhar contra Ernesto agora, o risco de ela ser declarada incompetente é maior. Mas as coisas podem mudar, diz o médico.